Olá, pessoal. Então vamos ver a aula 12, tá? Uma continuação aí, que é equação de Rayleigh e justaposição de lentes, tá? Então, pessoal, como a gente viu, né, nas aulas de antes, as lentes são sistemas ópticos, né? Que está muito presente no nosso dia a dia. Óculos, luneta, binóculos, lupas, enfim, entre outros. Então, nós podemos analisar aqui, ó, um determinado comportamento focal, tá? Perceba que aqui a gente tem o quê? Lentes, a lente 1, lente 2, lente 3, tá? De bordos finos, tá? Na maioria dos casos, o comportamento dos raios é o quê? Convergente, ou seja, pode ver, ó, o que acontece? Eu tenho os raios aqui, passa pela minha lente e converge para um foco. Tenho meus raios de luz, passa aqui pela lente, converge para um foco. Aqui no caso, né, é para o infinito. Aí aqui a gente pode, pessoal, fazer a seguinte observação, ó. Perceba aqui, ó, eu tenho índice de refração na lente, índice de refração no meio. Índice de refração na lente, índice de refração no meio, né? NL, índice de refração na lente, NM, índice de refração no meio. Perceba que quanto menor a razão, o que é a razão? É a divisão, não é? Ó, a razão entre NL e N e NM, maior será a minha distância focal. Ó, distância focal, distância focal. Então, ó, eu tenho aqui, ó, 3 dividido por 1, 3. Agora aqui, ó, tenho 3 dividido por 2, não é? 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é o quê? 1,5. Ou seja, é menor, não é? Aqui não é menor? Então, quanto menor a razão entre NL e NM, maior será a minha distância focal. Beleza? Sim ou não? Tá? Aí, pessoal. Aí, tá? Eu tenho aqui, ó, a formação das lentes esféricas, tá? Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Aqui eu tenho o raio dentro da curva, né? Aí aqui eu vou ter o quê? Uma barriga, tá? Onde o meu raio vai ser positivo. Aqui eu tenho uma lente que biconvexa. Aqui eu tenho o quê? Um raio fora da minha curva, tá? Pode perceber que aqui, então, não vai ter uma barriga, ou seja, raio negativo. Aqui eu tenho uma plano convexa. Tenho barriga? Sim, então raio positivo. Certo? Aqui, plano côncavo. Beleza? Não tenho barriga também, certo? Só pensar assim, ó. Se eu tenho barriga, raio positivo, tá? Raio positivo, ou seja, não tenho barriga, raio negativo, beleza? Aí eu posso chegar à conclusão que meu raio convexo, tá? Então, meu raio vai ser positivo. Raio côncavo, raio negativo, beleza? Ó, biconvexa, tem barriga? Raio positivo. Bicôncava, não tem barriga, tá? Raio negativo. Plano convexa, tem barriga, raio positivo. Plano côncava, não tem barriga, côncava, raio, né, negativo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, isso aqui é importante vocês anotarem. Raio convexo, raio positivo. Raio côncavo, raio negativo. Tudo bem? Beleza? Pessoal, aí, ó, tanto no comportamento focal quanto na formação das lentes esféricas, foi visto que uma lente, de acordo com seu formato e índice de refração, tá? E o índice de refração do meio, tem comportamento que podem variar. Podem variar, óbvio. Essa capacidade da lente de desviar os raios de luz é chamada de divergência. Olha que interessante, tá? Isso aqui vai estar mais claro que está no nosso dia a dia. Vergência ou convergência da lente pode ser determinada de duas formas distintas. Através da equação da vergência, que é o que a gente vai estudar aqui, e também a gente tem a equação de Rayleigh, tá? Que é a equação do fabricante de lentes. Então, quando eu falo em vergência, pessoal,
Vergência nada mais é que o inverso da minha distância focal. Ou seja, vergência é 1 sobre a de minha distância focal. Tá? Beleza? E qual que é a unidade que a gente tem que saber que é importante? A unidade de distância focal deve ser em metro, tá? Sempre em metro, a não ser que o exercício peça em centímetros, tá? Mas a gente vai ver isso na resolução do exercício. Mas, ó, bem importante, a unidade de distância focal deve ser em metros, tá? Para que a unidade de divergência seja o quê? Dióptro. Que, na verdade, o que vai ser o dióptro? Quando eu falar, dióptro, que é DI, é o grau da lente. Quando eu falar, então, em dióptro é o grau da lente, tá? Que é conhecido, então, como o grau da lente, né? Quantos graus você usa? Né? Nada mais é que o quê? A unidade de divergência, tá? Dióptro. Reforçando, a unidade de distância focal deve ser em metro, para que a unidade de divergência seja dióptro, tá? Ou seja, o grau da lente, tá? Então, ó, uma lente de 2,5 dióptros significa o mesmo que uma lente de 2,5 graus, tá? Isso aqui vocês têm que também saber. Lente convergente e lente divergente. Então, para mim, a lente convergente, que vai convergir para um determinado foco, ó, distância focal positiva, vergência positiva. Lente divergente, distância focal negativa, né, e vergência negativa. Pensa assim, pessoal, ó, lente convergente, né, ó, lente convergente. Não preciso virar. Lente convergente vai convergir, né, para um determinado foco. Vai convergir, ó, tá indo. Opa, beleza. É positivo. Distância focal, a vergência é positiva. Agora divergente, ó, vai divergir do foco. Então, ó, é negativo. Beleza? Tanto a distância focal como a vergência. E aqui, ó. E aqui, pessoal, tem a equação de Rayleigh, que é uma outra forma de descobrir também, que é o quê? A vergência é igual ao índice de refração na lente sobre o índice de refração no meio, menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O que é R1 e R2? É os raios de curvatura da lente, tá? N é índice de refração, no caso aqui, na lente, e N do índice de refração no meio, tá? Tem na lente pelo meio, tá? E V é a vergência. E lembrando que o quê? Vergência é 1 sobre a distância focal. Bem importante saber isso aqui, tá, pessoal? Beleza? Então, ó, nós devemos levar aqui em consideração a convenção de sinais. Face côncava, raio negativo. Face convexa, raio positivo. E se a for plana, o raio tá o quê? O raio vai ser o quê? No infinito. Beleza? Beleza, pessoal? E aqui, associação de lentes por justa posição. O próprio nome já diz, uma associação. Igual quando eu tenho lá, associação de resistores, tá? Então, quando eu falo assim, em justa posição, né, ou associação, nada mais é que colocar... aproximar, né? Colocar muito próximo para que seja possível aproximar ou afastar a imagem de um determinado objeto. Beleza? Isso é o que ocorre, pessoal, em máquinas fotográficas, lunetas, telescópios, certo? Entre outros instrumentos ópticos, tá? Então, a associação dessas lentes permite que o raio de luz sofra um certo desvio, utilizando o teorema das vergências, tá? Que vai ser possível determinar, então, determinar uma lente que substituiria a associação, gerando o mesmo desvio nesse raio de luz, tá? Para uma associação de 3 lentes, por exemplo, então, temos... Então, ó, como que eu vou trabalhar com uma associação ou justaposição de uma lente, pessoal? Eu vou ter, então, o quê? Minha vergência equivalente. O que vai ser minha vergência equivalente? Vergência 1, mais vergência 2, mais vergência 3. Nesse caso aqui eu tenho 3, né? Mas se fosse 4, mais vergência 4, certo? Só que como eu sei que vergência
é 1 sobre a distância focal. Como que eu vou calcular aqui, então? A minha divergência vai ser o quê? Ó, a vergência equivalência vai ser o quê? 1 sobre a distância focal equivalente. O que é vergência? 1 sobre a distância focal. O que é vergência? 1 sobre a distância focal. O que é vergência? 1 sobre a distância focal. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, vamos resolver exercícios, tá? Vamos resolver exercícios. Vamos lá, então. Começar lá pelo exercício 12.01. Pessoal, 12.01 ele fala o seguinte: uma lente convergente de 2 dióptras, popularmente 2 graus, tem distância focal D. Então eu sei, ó, aqui a vergência é o quê? 2 dióptras, ele fala, não é? E ele quer saber, na verdade, o que? A distância focal. Então eu sei que a vergência é igual ao quê? A1 sobre a minha distância focal. Então aqui vai ser 2 é igual a 1 sobre a minha distância focal. Não é? Multiplicando cruzado aqui, vai ser o quê? 2, né? Que não tem nada embaixo, não tem nada, eu sei que é 1. 2 vezes F. 2F é igual a 1. Então, minha distância focal vai ser igual a 1 sobre 2. Que é igual a quanto? A 0,5. O quê? Metros. Lembra lá da unidade que eu falei para vocês. 0,5 metros nada mais é que o quê? 50 centímetros. Ah, mas por que você está deixando em centímetros? Porque a resposta é em centímetros. Tudo bem? Beleza? Bem tranquilo, né? Eu tenho, então, aqui a minha vergência, certo? Tenho aqui minha vergência e eu calculei minha distância focal. O 12.02 é bem parecido, tá, pessoal? Agora o 12.03. O 12.03. O 12.03 fala o seguinte: duas lentes delgadas e convergentes, tá? De distância focal F1 é igual a 10 centímetros e F2 é igual a 40 centímetros, né? Foram justapostas para se obter uma maior vergência, tá? A convergência obtida com essa associação é em dióptros. Então, pessoal, aqui, ó, o que a gente vai ter que fazer? O que nós vamos ter que fazer nesse caso? Associação de lentes, né? Por justaposição. Sim ou não? Então, eu vou ter que achar o que? A vergência equivalente. Então, eu vou ter aqui, ó, vergência equivalente é igual a vergência 1 mais vergência 2, tá? Então, eu vou ter aqui que minha vergência equivalente vai ser... O que é vergência 1? 1 sobre a distância focal 1. O que é a vergência 2? 1 sobre a distância focal 2. Então, minha vergência equivalente vai ser igual ao quê? A 1 sobre 10 mais 1 sobre 40. Beleza? Então, minha vergência equivalente igual a... Então, eu tenho o quê? Uma soma de fração. Eu tenho 1 sobre 10 mais 1 sobre 40, tá? Ou seja... eu vou ter aqui 1 sobre 8, tá? 1 sobre 8, que é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa que 0,125. No caso aí tá o quê, hein? Centímetros. Mas nós temos que transformar nesse caso para metros. É só, então, nós fazermos o quê? Multiplicarmos por 100, certo? Multiplicando por 100, isso aqui eu vou ficar com 12,5 metros. Beleza? Tudo bem, pessoal? Ok, então. Tá? Vamos lá. Resolver mais exercícios. O 12.04 vai ser o mesmo raciocínio, tá? Só que aí... a vergência vai dar negativo. Então, se é negativo, vai ser o quê? Vai ser divergente
ou vai ser convergente? Aí vocês vão chegar à seguinte análise, tá? A 12.05 também é só calcular a vergência, tá? Aí vocês vão ver se vai dar positivo ou negativo, tá? Lembrando, se for positivo, a vergência é lente convergente, né? Ó. Lente convergente, lente divergente, então vocês vão fazer essa análise, tá? Bem tranquilo também. Vamos resolver, então, o exercício... Pode ser o 12.06, apesar que o 12.06 é muito parecido com o da aula anterior, tá? O 12.06, pessoal, ele fala assim, ó, uma lente divergente cuja a vergência é de menos 5 dióptros conjuga um objeto real uma imagem 4 vezes menor. Nessas condições, a distância do objeto à lente em centímetro vale. Pessoal, então eu tenho aqui, ó, né? Aí, no caso, ele conjuga, né, um objeto a uma imagem 4 vezes menor. Então, ó, o aumento linear é o quê? 1/4. Certo? Lembra lá, ó, do aio ardido. Certo? Então, eu vou ter aqui, ó, o meu A, que é 1/4, é igual a... aqui é a distância da imagem, não é? Certo? Distância da imagem. E embaixo o quê? A distância do objeto. Sim ou não? Beleza? Então, eu vou substituir aqui, né? Sei lá, posso chamar de P' e P, que dá na mesma, né? Que a gente já aprendeu. E aí, pessoal, eu vou ter que fazer o quê? O sobre a distância focal, né? Lembra lá? 1 sobre a distância da imagem, mais 1 sobre a distância do objeto. Sim ou não? Beleza? Aí aqui, ó, aqui, eu não sei nem porque eu substituí, enfim, mas só para mostrar quem trabalha com fórmulas diferentes. Então aqui vai ser a distância da imagem, distância do objeto, certo? O que eu faço aqui? Multiplico, cruzado, não é? Sim ou não? Então vai ser 4 distância da imagem, 1 vezes distância do objeto. Então a distância da imagem, e no caso aqui, né, tá negativo, né, vai ficar menos distância do objeto sobre 4. Então eu tenho a distância da imagem que vale isso aqui, beleza? Aí eu tenho, ó, o que é 1 sobre a distância focal? Tá? O que é 1 sobre a distância focal? 1 sobre a distância focal nada mais é que o quê? A minha vergência, não é? E ele fala que é quanto? Menos 5 no enunciado. Aí eu vou ter 1 sobre a distância da imagem. Sim ou não? Que no caso aqui vai ficar negativo, porque quanto que vale a distância da imagem? Distância do objeto sobre 4, que nós achamos, mais 1 sobre a distância do objeto. Beleza? Então, resolvendo isso aqui, pessoal, a distância do objeto vai ser o quê? 0,6 metros, tá? Ou 60 centímetros, tá? Tudo bem? Beleza. Um exercício interessante é o 12.7. 12.7. Porque ele fala assim, ó. A face convexa de uma lente de vidro plano convexa, então eu tenho, ó, plano convexa, né? Então, eu tenho aqui, ó, plano convexa, tá? De uma lente de... possui um raio de curvatura de 6 centímetros, sendo o índice de refração do vidro igual a 1,5, né? E a distância focal da lente em centímetros igual a... Então aqui, pessoal, a gente pode deixar tudo centímetro, não tem problema, tá? Porque ele quer a resposta em centímetro, não tem problema, tá? Então eu tenho aqui, ó, divergência igual a quê? O índice de refração na lente sobre o índice de refração no meio, menos 1,
que multiplica 1 sobre o raio 1, certo? Mais 1 sobre o raio 2, tá? Uma boa hora de acabar o grafite. Certo? Botei isso aqui, beleza? Aí, vamos lá, então. Como eu já disse para vocês, eu sei que divergência é 1 sobre a distância focal, não é? Sim ou não? Sim. Então, ó, divergência é 1 sobre a distância focal. O índice de refração na lente é o quê? 1,5. O índice de refração no meio é o quê? 1. Então, tudo isso que é menos 1. Beleza? Que multiplica 1 sobre... O raio 1, pessoal, vai ser o quê? 0. E o raio 2? 6. Beleza? Sim ou não? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre a distância focal. 1,5 dividido por 1. 1,5. 1,5 menos 1, meio. Então, eu tenho aqui meio. Que multiplica 1 dividido por 0, 0. Mais 1 sobre 6, vai ficar o quê? 1 sobre 6. Então, 1 sobre a distância focal é igual, multiplicando aqui numerador com numerador, denominador com denominador, vai ser 1 sobre 12. O que eu faço aqui, então? Multiplico cruzado. Então, eu vou ter 1 vezes a distância focal. Então, a distância focal, 1 vezes 12, 12. Ou seja, 12 centímetros. É a minha distância focal. Nesse caso, como eu disse, pessoal, ele quer em centímetros, tá? Ele quer em centímetros, por isso que eu deixei em centímetros, mas cuidado lá, tá? Com o metro. Tudo bem? Então, a resposta certa é a letra E. Beleza? Então, vamos lá agora para o aprofundamento. No aprofundamento. Vamos resolver o exercício... Tá. 12.14. Que aí vai dar para vocês resolverem vários parecidos. Ele fala o seguinte: o indivíduo usa uma lente plano-convexa para concentrar raios solares sobre grama seca. Visando acender uma fogueira, para tanto ele ajusta a lente para sua posição ótima. Sabendo-se que o índice de refração da lente é 1,5, o raio de curvatura do lado convexo é igual a 10 centímetros e a equação do fabricante de lentes é dada, né? Então, ele deu a equação, pessoal. Sim ou não? Então, 1 sobre a distância focal é igual a n menos 1 vezes... Aí, né? Ele deu. Isso aqui eu tô copiando lá do enunciado. Aí ele fala: a que distância da grama a pessoa posicionou a lente? Ou seja, ele quer saber a distância focal, pessoal. Então, ó, 1 sobre a distância focal é igual n. Vai ser o quê? Ali da lente, né? 1,5, índice de refração da lente, menos 1, certo? Que multiplica 1. O raio 1 é 0, tá? Se ele não der, pessoal, os dois raios, o raio 1 vai ser 0. Mais o raio 2 vai ser o quê? 10. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre a distância focal. 1,5 menos 1 é igual a quanto? A meio. Que multiplica 1 sobre 0, 0. Mais 1 sobre 10, 1 sobre 10. Multiplico, então, numerador, denominador com denominador. 1 sobre a distância focal é igual a 1 vezes 1, 1. 2 vezes 10, 20. Então, minha distância focal é igual ao quê? A 20 centímetros. Tá? Nesse caso, como está em centímetro, eu posso deixar em centímetro, tá, pessoal? Lembrando, se fosse em metros, tá? Eu deixaria em metros, mas como ele quer em centímetros, eu posso deixar em centímetros. Tá bom, pessoal? Resolvam o restante dos exercícios todos. E o que vocês tiverem dúvida, vocês perguntem para mim, que eu resolvo para vocês, explico, tá? E mando para vocês. E mesmo assim, quando eu mandar, se vocês não entenderem algo, me questionam, me perguntam, pessoal. Tô aqui para tirar a dúvida de vocês.
tá? Um abração.